Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Para vocês hoje, nós iniciamos a nossa série O Messias Prometido, revelando Jesus no Antigo Testamento. Essa série, irmãos, eu quando eu estava projetando ela, quando o Senhor trouxe isso no meu coração, ela estava para ser uma série curtinha, 2 meses, máximo 8 sermões, mas começando a estudar, a linkar algumas coisas, eu sei que o Senhor está nos empurrando, vai ter mais coisas para nós, mas uma certeza eu sei, vai ser poderoso para os nossos corações, amém? Quem tem dificuldade com o Antigo Testamento aí, levanta a mão aí, só para me ter uma noção aí. Pode levantar, irmão, não precisa ficar com vergonha não, porque eu estou com a minha mão levantada, amém? Eu tenho dificuldade para ler, entender e principalmente para pregar, mas nós vamos crescer nesse tempo, amém, irmãos? E aí o mais importante, toda a Escritura fala sobre Cristo. E o que nós vamos fazer nessa série de exposições é ver Cristo Jesus no Antigo Testamento, através de pessoas, através de atos, através de sinais, e nós vamos ver esta verdade ecoando em nosso coração. Entenda, toda a Escritura é o Evangelho de Deus, e tudo fala sobre Cristo, amém? Números e Levíticos, livros que vocês e nós pulamos, tem o mesmo peso de importância que a carta de Romanos, amém? Reis, Crônicas, Rute, Obadias, Naum, tem o mesmo poder de Cristo e de Deus para nos transformar, assim como cartas de Pedro, assim como cartas a Timóteo, assim como os evangelhos, porque a própria palavra nos diz que toda a Escritura, ela é o que? Inspirada e proveitosa para ensinar, repreender e corrigir e nos aperfeiçoar em toda a justiça. E muitas vezes nos perdemos nisso, porque nós não conseguimos cravar Cristo em nossos olhos e ver Ele saltando diante de nós em toda a Escritura. Porque aqui não há histórias desconexas, aqui não há várias histórias, mas somente capítulos de um só plano perfeito de Deus, que aponta para a centralidade de Cristo Jesus. Então nessa série vamos caminhar fundamentalmente no Antigo Testamento para ver sinais e pessoas que de forma clara apontam para o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo, mesmo que você pense que é você, mas continue sendo Cristo, amém? Amém, irmãos? Vamos ver então nessa série sobre tipologia bíblica e como alvo em Cristo Jesus. Então, para já deixar aberto a vocês, alguns que nós vamos tratar aqui serão o que podemos chamar de prefiguração de Cristo, e outros como aqueles que apontam para a obra de Cristo. E qual que é a diferença? Alguns, eles agem mesmo de forma falha, de uma forma em que Cristo depois ele age e aponta para ele de forma clara, e outros, na sua falha, ele aponta para um sinal e a obra que Cristo faria, que é o caso de hoje, que é o de Adão. Porque quando nós pensamos, achamos que encontraremos Jesus no Antigo Testamento somente em pessoas perfeitas, em ações perfeitas, mas no Antigo Testamento, em toda a Escritura, aponta para a obra e vida de Cristo. E hoje nós vamos ver que a vida de Adão apontava de uma forma clara para a obra de Cristo. Então Adão, como o primeiro homem criado por Deus e que aponta de forma clara para a obra de Cristo Jesus, nós vamos começar por ele. E hoje nós vamos começar através de 3 aspectos. Eu quero te pedir, meu irmão, não deixe que nada roube sua atenção, por favor, porque um ponto vai puxar o outro. Se você panguar nenhum, pode ser que você não entenda o outro, amém? Então, se o seu celular está aí, coloca o modo avião.
Se você está lendo a Bíblia no seu celular, pode desativar ele aí, ou ele vai aparecer aqui, ou eu vou ler para você. Mas se você tiver com a Bíblia em papel, fique com ela aberta para que você acompanhe. E já pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, que nós vamos ficar de forma fundamental de Gênesis 1 a Gênesis 3 nessa noite. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver 3 aspectos da obra de Cristo através da vida de Adão. Primeiro, que Adão foi o primeiro puro. Segundo, a desobediência. E terceiro, a morte e pecado. E o primeiro ponto então é tratar do primeiro homem puro. Gênesis 1, 26, 27 diz assim para nós: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 31 diz assim para nós: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e o 6º dia. Capítulo 2, verso 7 e verso 15, diz assim para nós: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então aqui, para podermos traçar o início da imagem de Adão, a gente precisa de tratar alguns assuntos que algumas pessoas ainda tendem a não entender. Que Adão, na sua criação, não só Adão, mas Eva também, na sua criação, quando o Senhor os cria, eles criam de forma perfeita. Adão e Eva então carregam a pureza e uma santidade, uma retidão, que nós não conseguimos mais viver e nem ter. Então Adão, ele nasce, ele é criado como um homem puro, criado com a imagem e carregando a semelhança de Deus, e ao receber o fôlego de vida, ele foi criado sem a prisão e o domínio do pecado. Amém? Então Adão e Eva são criados sem ter sobre eles a escravidão que nós conhecemos hoje, que é do pecado. Por isso, podemos chamar Adão de um homem puro, reto, no ato de ser da sua criação. E quando Deus então acaba a criação de Adão, nós percebemos uma mudança na percepção do que foi criado. Anteriormente, em todo o findar do dia e daquilo que o Senhor cria, no momento que Ele está criando o universo e criando tudo aquilo que nós conhecemos, o texto vai dizer: e viu Deus que era bom. Mas quando Ele finaliza a criação do ser humano, Ele expressa, essa expressão ela tem uma alteração, ela muda. E agora, como nós lemos, nós encontramos um viu Deus que era muito bom. Em Efésios vai encontrar para nós, vai dizer para nós que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então Adão, ele é a cereja do bolo, ele é aquilo que espanta Deus. Ele espanta Deus pela perfeição daquilo que Deus acabou de criar, não por Adão, mas por ver nele agora de forma clara a sua imagem e semelhança. Porque esse foi o propósito do Senhor quando ele se reúne em Trindade. Então Adão, ele é criado de forma perfeita. E o texto vem para nos mostrar que como o homem é a melhor parte da criação de Deus, ele veio para governar, ele veio para se multiplicar, porque exercendo essas funções, ele multiplicava a imagem de Deus que no homem existia. Então entenda, sem pecar, sem as prisões da influência do pecado, nós encontramos em Adão e podemos aplicar sobre Adão e Eva, que eles tinham o tão conhecido e tão falado
arbítrio. Arbítrio, o que é arbítrio? É uma escolha, é o desejo, é a vontade. Logo, somente Adão e Eva tinham a opção de fazer escolhas de forma livre, sem o pendor do pecado sobre eles, amém? Então eu quero que você grava isso, que depois, no terceiro ponto, nós vamos retornar a isso. Então nós encontramos Adão e Eva livres, puros, espalhando a imagem e semelhança do Senhor de forma livre, sem as amarras do pecado, mudando e moldando as suas escolhas, os seus sentidos e os seus desejos. Então por isso que de fato a ordem de Deus sobre não comer da árvore do bem e do mal poderia ser executada por eles. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas por que Deus deu uma ordem sabendo que eles não podiam? Não, eles podiam. Adão e Eva eram os únicos criados que tiveram a oportunidade de não escolher pecar. Eles que tinham a possibilidade de escolher continuar em obediência ao Senhor. Eles foram criados puros, mas a serpente então encontra no coração deles lugar para sobrepor a verdade declarada de Deus sobre eles, e logo a tentação em ser donos de si e deuses para si mesmos tomou conta do seu coração. Então assim a pureza que existia se esvai, e a imagem de Deus impressa em Adão e Eva, no homem agora é corrompida, não perdida em sua totalidade, mas manchada pelo pecado. Então agora nós temos então Adão e Eva, que o texto vai dizer para nós, se dá para entender que Eva já admirava aquele fruto, e que aquilo, ela já estava olhando e tendo a noção de que aquilo era agradável aos olhos, e era bom para dar o entendimento. Só que quando nós percebemos a mentira da serpente, é porque eles já foram criados à imagem de Deus e à sua semelhança. E o diabo diz, mas Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a eles. Só que eles já eram iguais. O que muda? Que a serpente encontra neles um lugar de querer ser donos de si mesmos. E nesse momento então Adão perde a sua pureza. E isso aponta para o único, eternamente perfeito, puro e santo Jesus Cristo. Hebreus 4,15 diz para nós: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Mateus 3, 16 e 17 diz: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Temos então agora em Jesus, 100% Deus, 100% homem, a encarnação da pura santidade de Deus, o Filho de Deus, o Santo prometido de Deus, que veio agora para ser o primeiro de uma nova criação, para sobrepor a falha de Adão em se manter no estado de pureza. Então agora Jesus vem para apontar e ser a santidade de Deus de forma visível, porque Adão como o primeiro não consegue cumprir. Agora Cristo, como o primogênito de uma nova criação, ele vem para sobrepor a falha e a conduta de Adão. E ao ser o primogênito de Deus, ao levar a reconciliação, os seres criados por Deus, transformando cada um de nós em filhos por adoção, ele multiplica a santidade e a imagem de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, quanto Deus contemplava o ser criado agora em pecado, o muito bom se perde, porque aquilo que foi criado em perfeição se corrompe pelo pecado.
e o muito bom se cala. Mas Jesus, o homem, ao ser batizado e caminhar em pura santidade e obediência a Deus Pai, a voz de Deus ecoa novamente, declarando: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O muito bom retorna. O muito bom que foi falado em Gênesis, mas se perde, retorna em Jesus 100% homem. E aí eu e você, criados à imagem de Deus, entendemos porque em Romanos Paulo vai dizer que agora nós temos um destino, que é sermos a imagem de Jesus Cristo. Porque Ele é o primogênito e através de Cristo, Jesus, o homem encarnado, quando nós nos transformamos na imagem do Cristo que contemplamos e somos transformados, o muito bom que em Adão não tinha sobre nós, agora volta a recair por causa de Cristo Jesus. Quando eu e você continuamos a refletir a glória de Cristo Jesus, sendo transformados pelo Senhor, o muito bom do Senhor volta sobre nós. Entenda, eu e você temos um destino. Para mim não usar um termo para poder querer fechar o coração de algumas pessoas. Para mim não usar o termo que está lá. Nós temos um destino pré-estabelecido do Senhor, que é sermos conforme a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que antes em João 3,16, que a Bruna até citou no início, né, Bruna? Ele era o unigênito de Deus. Mas em Romanos 8 ele se torna o primogênito. Porque a partir de agora, aquele que era único, através da morte e ressurreição, se torna o primeiro de muitos filhos que se reconciliam com o Senhor, no qual Deus olha para mim e para você, através da obra de Cristo, e diz: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Por isso que aquilo que Adão trouxe para mim e para você, e tirou eu e você da presença de Deus em Cristo Jesus, retornamos para esse mesmo lugar. O muito bom em Cristo repaira sobre mim e sobre você. Porque hoje não caminhamos por nós, mas caminhamos por Cristo e a obra de Cristo, trazendo sobre nós a libertação que um dia estávamos presos daquilo que Adão fez. Então entenda que hoje nós somos conformes à imagem do Filho de Deus, amém? E assim, ao sermos transformados à imagem que contemplamos, Cristo Jesus, temos novamente o muito bom sobre nós, e agora, ao compartilhar a nossa vida, voltamos a compartilhar a imagem de Cristo que habita em mim e você. E aquilo que era multiplicar, mas não era só multiplicar para encher a terra, mas era para encher a terra da glória e da imagem de Deus. Toda vez que nós lemos Gênesis, a gente acha assim: nossa, então a função era fazer menino, né? Era, mas com qual intuito? De multiplicar a imagem e semelhança de Deus sobre a terra. Esse era o intuito. Nós já ia falar um trenguinho, entrar no tema polêmico, mas vou fechar minha boca para mim não perder aqui. Então, o primeiro ponto que nós vemos em Adão, que aponta para a obra de Cristo, o primeiro puro que se perde e perde essa retidão, ele aponta para a obra de Cristo encarnado, o Deus que se torna carne, para viver em obediência e permanecer puro eternamente. E trazer o muito bom novamente sobre os filhos de Deus. Porque agora nós não somos mais criaturas de Deus, mas em Cristo somos filhos de Deus por adoção, amém? E quem é filho de Deus, dá uma glória a Deus aí, amém? Você recebeu isso, e não recai sobre você mais o espírito de medo, e nem de escravidão, que é o que tinha em Adão ao quebrar essa comunicação e a comunhão com o Senhor, que traz medo. Aí Paulo diz: não, mas agora em Cristo, não paira sobre vocês o espírito de medo, não, mas um outro espírito, que clama, Abba Pai, que era a mesma forma que Cristo se colocava diante de Deus. Então o primeiro ponto que vemos, que Adão ele falha, mas Cristo vem para contrapor isso, é a pureza de Adão. O segundo ponto então,
a desobediência. A desobediência do primeiro homem apontava para a obra do homem perfeito em obediência. Gênesis 3, 6, 8 diz assim para mim e para você: vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa, eu não podia deixar passar não, para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também para quem? Para o omisso, para o banana, o Zé das couves. Porque muitos se perguntam, onde é que estava Adão, irmão? Colado em Eva, irmão. Eva mordeu e deu. Mordeu, entregou, o omisso estava lá. E sabe qual é o problema? A gente vê essa mesma atitude nos dias de hoje. A casa pegando fogo, irmão, pecado assim, ó. Meu maridão lá, ó, Fahrenheit, Free Flight, não sei, jogando videogame, viajando na maionese. É a mesma coisa. O omisso do Adão estava ali, irmãos. Tomou e deu para o seu marido, que depois vai jogar a culpa em quem ainda, irmão? Na mulher? Ele joga a culpa em Deus. A culpa é sua. O presente que você me deu. Ele nem jogou a culpa direto nela não. Ele até queria ter a Eva ainda. Que eu vou garantir que uma meia culpa aqui, vamos nós dois jogar para a culpa em Deus aqui, para nós ficar tranquilo. Mas o omisso ainda estava lá. Tomou e deu seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, e aqui isso aqui é tão sério para nós que dava só um sermão para isso. Porque Eva não recebeu essa ordem de Deus. Amém, irmão? Amém, maridos? Deus falou, foi com Adão. Não come daquilo lá não, hein? Quem que era para ter ensinado a Eva, irmão? O marido, irmão. É nós. Vai casar, vai. Casar é bênção, irmão. Maravilha. Nossa, a Joana vai falar demais quando ela ver essa parte. Misericórdia. É a melhor coisa que tem. Temos aqui a queda. Tô brincando, você sente, né, irmão? Então aqui nós temos a famosa o quê? Queda do ser humano. O momento em que eles dão agora vazão para aquilo que agradava os seus olhos e os tornariam deuses de si mesmos. Mas Adão, de forma clara, se coloca de uma forma contrária a uma ordem assim explícita de Deus. Só que, irmãos, o nosso coração é tão apegado ao de Adão que os nossos olhos só pairam naquilo que Adão também viu, que é a parte negativa de uma ordem. Porque ninguém lembra que Deus diz assim, olha, podem comer de todos os frutos do jardim, só não comem daquela árvore. E aí sabe o que a gente fala para Deus quando Deus não dá ordens e decretos para seguir? Mas Deus é negativo, é prisão de Deus. Mas não, irmãos, é porque nós focamos naquilo que nós não podemos por proteção, sendo que nós tínhamos todo um jardim para aproveitar. Porque se você voltar em Gênesis, primeiro ele começa com o que se pode fazer. Coma de todos os frutos do jardim. Se deleite nas bênçãos que eu liberei para vocês. Se deleite nas minhas dádivas. Só me obedeça nesse ponto. E a partir desse momento os nossos olhos se focam aonde não pode. Nós não somos assim, irmão? Vamos falar assim, não pode. Irmão, você quer ver gente andar com cinto de segurança? É parar de ser proibido. Pessoal, é para segurar a gente. É proteção. E como não é obrigatório, ninguém me manda em mim, meu corpo, minhas regras, coitado que eu vou usar cinto. Porque o coração do homem é assim, irmão.
coração do homem só olha para o que não pode. Quem nunca falou assim, não, o cristianismo é a religião do não pode. O cristianismo é a religião do não toca, de não faz, de não ouve, de não vai. Não, irmão, tem tanta bênção de Deus para nós. E os nossos olhos, enganados pelo nosso mau coração e o ouvido da serpente, foca naquilo que não é devido. Mas não é porque Deus é mau, mas é porque Ele é um Pai que nos protege. Eu não permitia que as minhas filhas encostassem o dedo na tomada porque eu sou mau. Mas é porque eu estava protegendo elas. E elas tinham toda uma casa e muitos brinquedos para brincar. Mas eu falo, não pode. Ela vai aonde, irmãos? É lá. Daqui a pouco a Betina está andando, a Serginha vai falar, Betina, não sobe aqui não. Aí o Serginho vai falar, pode. Que pai é assim, né? Pode, mas a menina pode. Aí você fala, não pode. Ela podia subir em tudo. Mas naquele lugar que você falou que não, agora eu quero subir ali, ué. É Adão já, irmão, no coração da Betina. Assim como está no coração das minhas meninas, até hoje, irmão. E assim como está nos nossos corações. E da mesma forma, focamos para o lado negativo da ordem de Deus. Sempre os nossos olhos tentam olhar para as palavras e ordens de Deus como prisão, mas entenda, irmãos, em Deus há uma eternidade de bênçãos para nós, e toda ordem e não de Deus traz para mim e para você proteção e cuidado do Pai sobre o Filho a qual Ele ama. Então por isso, quando o Senhor te pedir para você, de forma particular e individual, abandona isso, me entrega. Mas o irmão do lado está fazendo, não, eu não estou querendo saber do irmão não, eu estou deixando ele fazer, para ele não é pecado, mas para você é, devolve, me entrega. A gente fica, ó, como é que Deus é maldoso? Não, Ele está cuidando de você, sabe, porque Ele está cuidando da tua salvação, que é o mais importante, acima do teu conforto, acima da tua alegria momentânea, é viver uma eternidade com o Senhor, amém, irmão? Porque quem é o doido de trocar uma eternidade por poder viver e experimentar tudo que o seu coração deseja aqui? Quem gostaria de fazer essa troca? Eu não queria, irmão. Deus pode tirar tudo de mim, literal, para eu ficar garantido assim, não, que ó, vou arrancar tudo, você vai passar pão e água a vida toda, mas é porque você está muito orgulhoso e ganancioso, e é por você não perder sua salvação, por você não ficar perdido nesse caminho, leva agora, essa roupa também? Porque nós temos que entender que os nãos de Deus é proteção para nós, é cuidado do Senhor, mas nós focamos nisso, entenda, em Deus há uma eternidade de bênçãos para você. Vira para o irmão, está do céu, e fala assim, meu irmão, em Deus há uma eternidade de bênçãos para você. Amém? E isso, irmãos, somos nós em Adão. Amamos andar por nossos desejos, as nossas vontades, pensando que sabemos o que é melhor para nós, independente daquilo que Deus já falou no nosso coração. Quantas vezes nós temos uma voz clara de Deus para nós, não vai para esse lugar ou vai para esse lugar, e nós insistimos. Quando insistimos a desobedecer, nós estamos falando para Deus que o nosso caminho é melhor do que aquele que Ele traçou para mim e para você. É Adão. O Senhor diz, me entrega isso, para com isso, vai para esse lugar. Eu não vou, porque esse lugar não é o bom. Nesse momento você está vivendo assim, achando que você pode ser Deus de si mesmo, mas entenda, a nossa vida sem Deus é um caminho contra uma parede. Uma hora ou outra nós iremos parar. Só que Cristo veio para nos mostrar um caminho excelente. A desobediência do primeiro homem era para apontar para a perfeita obediência de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5, 7 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de agir de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, grave, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Cristo, ao se humilhar, assumindo a nossa forma, parecer comigo, com você, irmão. Cristo, ao se parecer com a gente, Ele se humilhou. A forma que tanto idolatramos o nosso corpo, às vezes até a busca de um corpo perfeito. Quero parecer com o pastor. Eu não podia passar essa. Eu não podia deixar de passar essa, né, igreja? Mostra o quão ridículos somos e idólatras. Porque o texto diz que Jesus, ao se parecer com o Darlon, estava se humilhando. Que Jesus, ao se parecer com você, você é o mais bonitinho, arrumadinho, Ele estava se humilhando. E nós idolatramos a nós mesmos. Olhamos para a nossa imagem e julgamos ter nela a perfeição, enquanto o texto diz que Cristo, ao se parecer comigo e com você, Ele se humilhava. Mas Ele foi perfeito, e nada o impediu de seguir em total obediência ao Pai, mesmo tendo a certeza que o resultado da sua forma de viver obediente o levaria à morte. E isso não foi capaz de impedir, irmãos, isso nós precisamos atentar. Cristo sabia que o caminho de obediência o levaria ao sofrimento. E quantas vezes tentamos escolher o que obedecer, tentando prever o resultado e se aquilo vai ser benéfico para mim. Sendo que Cristo nos ensina, e o texto diz: tenham entre vocês a mesma forma de agir. Cristo, Ele foi obediente até onde? Até a morte, até as últimas ações, porque Ele era obediente ao Pai e focava na minha e na sua salvação, na minha e na sua reconciliação, e nos reconectar com Deus Pai. Porque ainda lutamos para obedecer? Porque ainda colocamos condições para Deus? Deus, eu vou fazer isso, mas só se o Senhor me der isso. Deus, eu só vou viver essa forma se eu receber aquilo. Eu só vou me entregar de forma melhor quando eu receber aquilo. Quem é o seu Senhor? Jesus, o obediente, ou o seu próprio coração? Porque o texto vai dizer que nem a morte foi capaz de impedir a forma obediente do nosso Senhor de caminhar. E a pergunta para mim e para você hoje: o que tem tirado eu e você do caminho da obediência, meu irmão? O que tem nos removido do caminho de ser obedientes? Será que chega ao nível de morte? Ou são pequenas coisas que nos impedem de continuar sendo obedientes e de multiplicar a imagem de Cristo Jesus? Gálatas 5:7 ecoa uma pergunta para mim e para você: mas vocês vinham correndo bem, o que foi que os impediu de continuar? Olha o que Paulo diz: a obedecer a verdade. E se quisermos ser sinceros, a resposta tem que ser nós mesmos. Amamos silenciar a voz de Deus com o som que flui dos corações caídos. A obediência não é algo que nós temos a opção de tentar jogar com Deus. O sim de Deus é sim, o não de Deus é não, ponto final. Mas quando vivemos assim é porque o nosso coração caído ainda grita muito forte. E eu sei que não é fácil, irmãos, mas isso não pode ser desculpa para nos rendermos aos nossos próprios desejos. Viver uma vida de obediência não é uma opção para o cristão. Se você diz que é filho de Deus, viver obediente não é uma opção para você. É a forma que Cristo caminhou e a forma que devemos caminhar. O que o Senhor te pediu para fazer que você não tem feito? E o que tem te impedido nessa noite? Porque a desobediência de Adão apontava para um Cristo que viria plenamente perfeito.
E por que lutamos tanto para obedecer? Porque os nossos corações caídos gritam muito alto. Isso nos leva ao terceiro e último ponto: morte e pecado. Gênesis 2, verso 16, verso 17, diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Amém? A gente só fala que não podia comer, né? Mas olha como é que começa a conversa de Deus. Tem algo de forma livre e abundante para você. Se deleite nisso. Se deleite nesse lugar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A desobediência sempre nos levará a uma vida de medo da presença de Deus, porque o que de Deus conhecemos, os seus juízos, se tornam para nós agora julgamento iminente, porque assim dessa forma caminhamos nos escondendo de Deus, mas agora não inerte. Entenda, na desobediência de Deus não existe paz nessa jornada. Mesmo que Adão e Eva estivessem escondidos lá, viveu o tempo todo no jardim, caminharam lá durante o dia, começaram a ver o mundo de outra forma, os olhos abertos, começaram a ver a sua própria nudez, então a forma com que eles analisavam o mundo mudou. Então pensa Adão e Eva vivendo, caminhando, mas ao ouvir os passos de Deus, que tinha comunhão com eles, aquilo que era um deleite se torna agora uma ameaça, porque ele sabe que para ir contra a santidade de Deus, aquilo que era perfeito e santo agora se torna juízo iminente a eles. Entenda, a vida de desobediência ao Senhor nunca trará paz. E se você está vivendo no pecado, irmãos, e está trazendo paz no teu coração, cuidado que o diabo pode ter cauterizado o teu pensar. Porque o texto vai dizer para nós que o Espírito ele vem e ele fica, caminha para vocês, está errado, está errado, está errado. E se a gente nem isso tem mais, é algo para a gente trazer diante do Senhor e dizer: por que a minha forma de caminhar desobediente não está mais me trazendo um incômodo? Por que isso já não gera mais em mim uma tristeza? Por que isso não há uma luta, mas só uma forma de caminhar? Porque entenda, o caminho da desobediência nos coloca para sermos inimigos de Deus. E quando Adão, mediante a sua desobediência, não recebe a punição de forma imediata, ou mesmo sem ser de forma literal e visível, porque a serpente diz: é lógico, é certamente que vocês não morrerão, é claro que vocês não vão morrer. E aí, Eva olhando para aquela fruta, viu que ela é agradável aos olhos, Adão do lado ali, só calado. Se minha mulher falar que quer, eu quero também, ué. Se ela cair para dentro, eu caio junto. E aí quando eles comem, falam assim: ué, você está aqui ainda? Nós não morremos, não é literal, a serpente estava certa. Mas há uma pior morte do que a física, que é a morte espiritual, que vem como pagamento a viver uma vida de pecado e desobediência, que também é o viver se escondendo de Deus. Porque entenda, mesmo que tudo outra pessoa fale outras coisas, a palavra continua dizendo a mesma coisa: o salário do pecado sempre será a morte. Sempre será o separar de Deus, mesmo que logo após você fazer o ato pecaminoso, você até se sinta bem. Não se deixe enganar. A paga do pecado não muda, porque a palavra do Senhor ainda permanece. E o pecado de Adão não para em si, mas recai sobre toda a criação, todo ser nascido pós-queda. Todo mundo que nasceu depois de Adão, amém? Amém, irmão? Amém, né? Depois tem igual o pessoal daquele filme lá, Old Guard. O cara lá não sei da onde, misericórdia, está repreendido.
Então todo mundo, então recai sobre toda a criação criada após a queda. E logo então todos nós nascemos corrompidos e com o pecado sendo o nosso Senhor. Eu quero muita atenção de vocês aqui agora. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Irmão, tem uma dificuldade na interpretação desse texto aqui, irmãos? Tem? Tem não. Mas agora nós temos que atentar, por quê? Encontramos no tempo presente na história da igreja alguns erros que muitas pessoas se abraçam, e dentro da teologia vai chamar de pelagianismo, que é criado por Pelágio, que viveu do ano 360 a 435. E o ensino do pelagianismo e de Pelágio, de forma simples e básica, ela consiste basicamente na negação do pecado original, que é o nome dado para o pecado de Adão e Eva. Então Pelágio, ele defendia, isso você tem que ficar gravado no seu coração. Pelágio, ele defendia que o homem não é pecador por natureza, mas sim devido aos seus atos pecaminosos. Quando peca, torna pecador, todavia não é por natureza. O que Pelágio está trazendo para nós? Que o homem, ele não tem sobre si o pecado como sua força motriz, e nem é pecador, mas só pode ser chamado de pecador quando ele comete esse ato. Só que isso vai diretamente contra o que a Escritura nos ensina, porque acabamos de ler que o pecado e a morte passam para toda a humanidade através de um só homem, Adão. Se continuarmos lendo o capítulo 5 de Romanos. Então, esse pensar logo nos leva a imaginar e poder pensar numa falsa ideia de que o homem em sua essência, ele é bom, e que pode de alguma forma não necessitar do Senhor, porque se o pecado de Adão não vem sobre mim, logo eu tenho ou alguém tem a possibilidade de viver de forma pura. Mas aí nós temos que entender que a palavra do Senhor nos ensina em Efésios 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não enfermos, não doentes e não só manchados pelos pecados, mas antes de Jesus nos encontrar, não tínhamos uma posição simples de escolhas imorais. Como simples escolhas, era uma forma de viver, mesmo que diante de coisas boas para a sociedade. Porque toda a ação ainda era manchada pelo pecado. Estávamos então mortos em nossas transgressões, seguindo o espírito dos filhos da desobediência e nos tornando filhos da ira. Isso não são palavras minhas, amém? Efésios 2. Então isso nos volta ao quê? Porque Paulo vai dizer para nós em Efésios e em Romanos, que o pecado de um só recai sobre toda a humanidade, e que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sendo guiados pelo espírito desse mundo, dando vazão para a nossa carne, e nisso e nessa forma de viver, nos transformando em filhos da ira. E aí a gente volta à questão do livre-arbítrio. Sem Cristo, estamos mortos em pecados. Logo, o nosso poder de escolha era, vou usar era no passado para vocês, amém? Para nós, em nome de Jesus. Então, logo, a nossa escolha era, mas sempre será ainda, manchada pela queda. Pois entendemos que por ela fomos atingidos, assim como a Escritura nos diz. Logo, o nosso arbítrio não é livre, porque ele tem um Senhor sobre ele, que é o nosso coração caído. Então toda a nossa escolha sem Cristo, ela já se balança para aquilo que é pecado.
Por isso, aquilo que eu e você escolhemos a parte de Cristo, não escolhemos livremente, mas como a palavra diz, sempre éramos guiados pelo espírito da desobediência, como nós lemos e encontramos em Efésios 2, independente de qual escolha era, mas no centro do nosso coração ainda era pecado contra o Senhor. Então, o que nós podemos entender que rege sobre os homens e mulheres nos dias de hoje, é o que nós podemos chamar de livre agência. Temos então a capacidade de fazer escolhas somente de acordo com a nossa natureza. E olha, isso aqui tem que ficar tranquilo para nós. Adão, que foi criado santo e reto, ele pôde, de forma livre, escolher contrário à sua boa natureza. Amém, irmãos? Então Adão, como puro, reto e livre, ele tinha a opção de escolher contrária à sua natureza, que era o quê? Boa. Por isso a sua escolha foi má. Mas agora, quando o pecado entra no mundo e recai sobre todo ser humano, nós não conseguimos mais escolher contrário à nossa natureza, que é má e caída. E isso tem que ter entendimento no nosso coração, porque entender isso faz com que a graça brilhe ainda mais. Porque a escolha, o abraço de Cristo, parte dele, porque eu estava morto e nunca conseguiria escolher ele, se ele não tivesse me achado no meio do caminho. E o Senhor te achou, amém? E hoje nós podemos nos entregar a ele sobre todos os dias e todos os dias. Todos os homens agem somente de acordo com a sua natureza agora caída. Então, mas e a Bíblia o que diz? Efésios 2:3, entre eles também todos nós andávamos no passado segundo as inclinações da nossa carne. Grave então que nós andávamos segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Romanos 8:5-7, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aí é que o texto diz, pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. E aí o texto continua dizendo, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Quem já dirigiu o carro sem balancear aí? Quem já dirigiu, irmão? Carro, eu esqueci o nome do outro agora, é balancear e alinhar. Quem já dirigiu, irmão? Eu dirijo quase todo dia um fitinho desse jeito. Você tem que ficar seguro, irmão. Se você solta, não é? Você pode fazer o que você quiser, mago. Você pode orar, vai para o outro lado, ele continua, não é? E aí a mesma coisa que o texto está dizendo para nós, a inclinação da carne, ela é morte. E como então somos livres? Como que isso encaixa com Cristo? Eu e você somos o Fit 1 desalinhado. Jesus Cristo agora é o piloto. E para conseguirmos viver segundo a vontade de Jesus, é Ele tomando a conta do volante e nos colocando em linha reta segundo a vontade de Deus. E quando eu e você decidimos nos afastar de Cristo, é como se Ele estivesse soltando a mão do volante de novo, e a nossa carne sempre vai se inclinar para o pecado. Pastor, isso não é verdade, porque eu sou bom. Se eu falasse com você assim, irmãos, amanhã, gravou segunda-feira, dia 5, nós vamos ter um dia para fazer o que a gente quiser, e nem Deus vai saber o que a gente fez. E eu deixar vocês pensar 10 minutos, irmão, nós vamos pensar cada atrocidade. Eu vou naquele banco, eu vou bater na Simone Biles, sem ninguém ver. Aí você fica, né? Você começa a pensar nas coisas, né? Vou roubar aquilo, vou naquilo, papapá. O nosso coração é assim, irmão. Ninguém pensa, nossa, eu vou viver o que Cristo diz para dar esmola sem a mão direita e ver a esquerda ver. Eu vou ajudar os necessitados amanhã.
Irmão, se eu deixar, você vai pensar em tudo que é mal, sabe por quê? É o nosso coração caminhando para aquilo que é mal. Por isso nós temos que entender, e isso nos leva à dependência do Senhor. Paulo em Romanos 6 inicia dizendo que nós não podemos mais viver no pecado, se em Cristo já morremos para Ele, que fomos com Ele batizados em Cristo para andarmos então na novidade de vida. Logo a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e nós não somos mais escravos do pecado, amém? Agora o que muda então em mim e você que fomos encontrados por Cristo? Nós temos sobre nós a libertação do poder do pecado. Então agora, através de Cristo Jesus, o Espírito que habita em nós, fortalecidos por Ele, eu tenho agora a opção em Deus de mortificar os meus desejos carnais. Mas ainda continua aí. Porque a gente luta para não mentir ainda, não é, irmãos? A gente luta para não fofocar, a gente luta para não ficar olhando as coisas erradas, a gente luta para não fazer um tanto de coisa. E o que nos faz ser capazes de não fazer aquilo que o nosso coração tanto quer? É ter em Deus a libertação do poder e nos lançar aos pés de Cristo Jesus. Então no verso 12 do capítulo 6, Paulo diz: portanto, não permitam agora que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês voltem a obedecer às suas paixões. E aí no verso 14, Paulo traz uma verdade para mim e para vocês: porque agora o pecado não terá domínio sobre vocês. Por isso, quando nós crentes usamos que a nossa carne foi fraca, que a tentação foi forte demais, é só a gente arrumando desculpa. Porque se eu creio na palavra e você também, o texto diz: o pecado não domina sobre vocês mais. O pecado na vida daquele que foi liberto por Cristo agora é uma escolha. Você escolheu dar vazão novamente à sua velha natureza, mesmo tendo a opção de escolher que Cristo mantivesse a mão no volante. Nós precisamos entender que o Senhor, que mesmo em Cristo a nossa luta interna continua. Então, o que ganhamos em Cristo? A libertação e agir contra a nossa má natureza. E através de Adão, então, veio desobediência, pecado e morte. E em Cristo, o segundo Adão, encontramos vida e salvação. Através de Cristo, recebemos cada verdade que nele habita quando encontramos Ele, porque Cristo sobrepõe a má obra de Adão, e todos aqueles que por Ele foram encontrados agora recebem a bênção que flui de Deus. E as bênçãos que tem sobre som, aleluia. E as bênçãos que nós recebemos então, enquanto Adão encontramos morte e pecado, e hoje lutamos contra o nosso coração caído por causa da morte e desobediência de Adão. O texto vai dizer para nós: se a morte reinou pela ofensa de um só, recebemos em Cristo a abundância de graça e o dom da justificação reinarão em um só. O texto diz: assim como o pecado veio, assim como por um pecado veio o juízo sobre todos, através de Cristo e seu ato de justiça veio graça sobre todos para a justificação que dá vida. E assim como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, através da obediência de um só, Cristo Jesus, muitos se tornarão justos. A lei mostra e aumenta o pecado, mas onde abundou o pecado, superabunda a graça. E nós hoje vivemos pela graça da entrega obediente de Cristo Jesus, o segundo e perfeito Adão. Coloque de pé no seu lugar, por favor.